é Daiane Caroline. E eu sou Alexandre Vera. E a gente está aqui para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso com o tema de análise da importância do diagnóstico da paquimendite hipertrófica através da ressonância magnética, um relato de caso clínico. A gente teve como orientador o nosso professor Antonioni Santos Bezerra Pinto e vamos dar início. Bem, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Eles são protegidos por 3 meninges, que são membranas que dão um suporte mecânico e regulação da pressão intracraniana, como a gente pode ver na imagem. Temos a dura mata, a aracnoide e a via mata. Nelas, como eles são bem resistentes, são dispostos alguns vasos, nervos e uma região epidural. Quando a gente tem uma inflamação na meninge, a gente tem uma meningite. Ela pode ser tanto infecciosa como não infecciosa. Nas infecciosas, a gente tem através de vírus, bactérias, fungos, e não infecciosa, através de intoxicação medicamentosa ou agentes químicos. A paquimendite hipertrófica, ela é uma doença inflamatória, progressiva, e ela é muito rara. E ela ocorre com a maior prevalência no sexo masculino na forma idiopática do que no sexo feminino. E aí ela é caracterizada pelo espessamento das meninges, especialmente a dura mater. E esse espessamento ela pode se dar tanto por algum tumor, alguma infecção, alguma inflamação sistêmica, ou então de forma espontânea, que é de forma idiopática. E aí ela é dita de forma idiopática quando a gente tem a exclusão de diversas doenças inflamatórias sistêmicas, como neurosarcoidose, como artrite reumatoide. E, histologicamente, a gente encontra como padrão da paquimendite hipertrófica uma fibrose intensa e um filtrado celular com predominância em linfócitos e plasmócitos. E aí as manifestações clínicas mais recorrentes da paquimendite hipertrófica idiopática são neuropatias cranianas múltiplas ou isoladas, como cefaleias, diabetes, hipopituitarismo. E aí, essa patologia, ela também pode atingir os seios cavernosos. E ela pode acometer tanto o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto par craniano. Como diagnóstico padrão ouro, a gente tem a ressonância magnética. Por quê? Porque ela pode ser feito tanto o diagnóstico como uma previsão da resposta ao tratamento. Isso tudo de acordo com o acometimento do sítio da patologia. Nessa forma diagnóstica, a paquimendite hipertrófica, ela se apresenta a partir de um espessamento de forma sequencial da dura mata ou nodular, que pode ser tanto como isointensa ou hipointensa, nas sequências de T1, a partir da injeção de um contraste, que o nosso é o godolino. Assim, quando a gente aumenta esse contraste, a gente aumenta a visibilidade da inflamação, a gente observa o crescimento da paquimendígio, principalmente na tenda cerebelar. E aí, já nas imagens em T2, as lesões elas podem ser tanto hipotensas como hipertensas. Isso vai depender muito do grau da inflamação e da fibrose presente. E aí, o realce circundante da lesão, ela é comum na fase inflamatória da afecção, enquanto a hipointensidade de sinal, ela pode ser uma fibrose. E aí, na forma de resposta ao tratamento, que é com o uso de corticoides, nas lesões com realce dural linear, ela reflete uma inflamação mais discreta, e ela pode estar associada a uma hipervascularização e infiltrado celular. E eles respondem melhor ao uso de corticoides. Já as lesões de padrão nodular, que são por conta de uma reação fibrodicadural intensa ou de tecido inflamatório de granulação, elas são menos responsivas a esse tratamento com uso de corticoides. Bem, esse nosso estudo ele teve um objetivo realizar uma revisão de literatura sobre paquimendite hipertrófica e apresentar um caso clínico daqui de Parnaíba, Piauí, através do diagnóstico visto numa ressonância magnética. Como a gente consegue observar na imagem, como é feita uma ressonância. O nosso referencial teórico, a gente
encontrou que o primeiro relato de paquimendite hipertrófica foi descrito em 1869 por Charcot e Joffre. E eles referiam a paquimendite hipertrófica como uma concentração, como espessamento e uma concentração meníngeo, diante de uma inflamação crônica idiopática. E aí, atualmente, a gente sabe que o sistema nervoso central ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. E eles são protegidos pelas 3 membranas que ela já citou, a dura mata, a pia mata e a aracnoide. E aí, elas 3, elas dão um suporte mecânico e a regulação da pressão intracraniana. E aí, as meninges, elas são membranas de tecido conjuntivo e elas protegem o sistema nervoso central. E aí, elas, em companhia com os ossos, elas formam a caixa craniana e a coluna vertebral, e o canal vertebral. E aí, a dura mater, ela é a mais espécie resistente, e ela está sobreposta aos ossos da caixa craniana. E aí, a paquimendite hipertrófica, ela ataca principalmente essa mengite, a dura mater, e ela pode ocorrer um envolvimento tanto nessa porção craniana como na porção medular. Essa paquimeningite, ela é uma patologia inflamatória crônica incomum. Os principais sintomas comuns são cefaleia, devido à inflamação da dura mater e aumento da pressão craniana, e neuropatias cranianas. As neuropatias são subdivididas em 2 estágios. O primeiro, que pode agredir os seios cavernosos, acomete o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto espaço nervo craniano, e pode acometer a região supracontentorial, sendo capaz aí de atingir o quinto, sétimo, oitavo, nono e 10º nervo craniano. Esse inflamatório fibrosante, ele causa o espessamento difuso das meninges, em especial da dura mater. E aí, em um estudo populacional japonês, em relação à prevalência bruta da paquimendite hipertrófica, lá identificou que o acometimento da porção craniana foi cerca de 89,3%. Já a medular, ela acometeu cerca de 3,2%. E em relação aos sinais e sintomas, os mais prevalentes foram cefaleia, com 35,2%, a perda visual, com 3,2%, diplopia, com 12,6%, e o sistema otológico, com 9,4%. O padrão ouro para diagnóstico de pH, como eu já tinha dito, e uma previsão e resposta ao tratamento é a ressonância magnética. Esse diagnóstico ele é feito a partir de uma detecção de radiofrequência, dependendo do tempo que a gente excita o átomo do tecido que a gente quer observar. A gente tem 2 tipos de imagem, a em T1 e a em T2. A T1, com o contraste, as áreas de edema elas vão se apresentar mais claras. Já as imagens em T1, com o contraste, a substância branca é mais clara que a cinzenta. Assim, na ressonância magnética, a gente apresenta mais facilmente as alterações morfológicas das doenças e dos seus processos infiltrativos. E aí, a ressonância magnética, ela apresenta na paquimendite hipertrófica o espessamento linear da dura mater, que ela pode apresentar tanto de forma isointensa ou hipointensa nas sequências, enfatizando a T2. E aí, além disso, com o grau da fibrose ou da inflamação ativa, as lesões elas podem ser vistas de forma hipo ou hiperintensas. Na imagem, a gente já consegue observar à esquerda um espessamento, uma impregnação paquimenígea no canal raquidiano cervical. Já na imagem à direita, a gente observa esse espessamento difuso na fossa posterior, a partir da injeção do contraste, que no caso é o godolino. Além de fibrose e eosinófilos, a gente encontra nos estudos fisiopatológicos esses elevados níveis sérios de IgG4. Essa imunoglobulina G4 ela é muito relacionada à paquimeningite hipertrófica porque causa lepite, como a gente vê na imagem à esquerda. Positivos, quando ele afeta o sistema nervoso. Por isso que ele é visto em qualquer órgão do nosso corpo, o que pode levar à diminuição da dura mater. Como a gente vê na imagem à direita, a gente pode observar a diminuição da dura mater.
que pode também ocorrer devido ao processo inflamatório, ricos em linfócitos B e T, que podem induzir os fibroblastos à concentração de colágeno, acabando que diminuindo a duração. Como objetivo, a gente colocou o objetivo geral realizar um estudo de caso clínico sobre a importância da ressonância magnética no diagnóstico preciso e precoce da paquimendite hipertrófica. Nos objetivos específicos, a gente tenta analisar os casos clínicos de pacientes com paquimendite no estado do Piauí. A gente identifica as causas e consequências mais frequentes que acometem pacientes com PH, investigando a importância da ressonância magnética. Temos como objetivo listar os achados clínicos vistos nas ressonâncias magnéticas e exemplificar os achados da ressonância magnética como isointensa ou hipointensa nas sequências T1 e T2. Como metodologia, o estudo ele consistirá em um relato de caso sobre paquimendite hipertrófica de uma paciente aqui de Parnaíba, e aí todos os dados foram coletados por nós, pesquisadores, e os dados foram colhidos diretamente com o paciente. Durante as visitas, a gente colheu todos os exames laboratoriais de imagem, e o paciente ele foi convidado a realizar a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido para a gente ter autorização de publicar as informações dele. Além do que a minha colega citou, esse trabalho foi realizado uma revisão bibliográfica a partir de artigos científicos que abordavam paquimendite hipertrófica, bem como o diagnóstico de paquimendite diante da ressonância magnética. Como eu já disse, um padrão ouro no diagnóstico. Assim, a gente pretende estudar a patologia, visando aí um melhor prognóstico para cada paciente. Todos os dados foram pesquisados e coletados por todos os participantes do grupo, e pesquisados em algumas plataformas digitais, como a Cielo, o PubMed, a partir de palavras como saúde, paquimendite hipertrófica, magnetismo. E aí, esse trabalho ele trata de uma abordagem quantitativa, com procedimento documental de dados secundários, coletados pelas plataformas que o Ale citou, e a gente pesquisou os artigos nos anos de 2011 e 2021. O uso dessas tecnologias radiológicas, ela vem se tornando muito valioso para a saúde, porque permite um planejamento cirúrgico, um rastreio, um diagnóstico, uma previsão do resultado e um bom prognóstico. Essa ressonância magnética, ela tem um propósito de formar a imagem anatômica dos novos processos fisiológicos do corpo a partir de ondas de rádio e campos magnéticos que vão gerar imagens dos órgãos do corpo. E aí, nesse contexto, a paquimendite hipertrófica é uma doença inflamatória crônica, ela é caracterizada pelo espessamento da dura mater, craniano-espinhal. E aí ela tem como principais sintomas a cefaleia intensa, tontura, episódios de vômitos. E aí, com a ressonância magnética, ela é um instrumento fundamental para o rastreio dessa patologia. E ela é fundamental para a gente conseguir um tratamento precoce e eficaz. E aí, entender o uso da ressonância magnética no diagnóstico da paquimendite hipertrófica, ela é importante para a gente obter um sucesso no tratamento e no planejamento da terapêutica da paciente. E aí a gente vai conseguir observar o caso e a evolução do paciente através da ressonância magnética. Bem, o nosso relato de caso clínico foi de uma mulher de 46 anos que apresentou cefaleia intensa, episódios com vômito, tontura e uma marcha instável, com perda da audição progressiva durante 6 meses. Como antecedentes, a paciente relatou um tratamento para tuberculose pulmonar há 3 anos, o que pode deflagrar uma paquimendite infecciosa. Foi realizado exame de tomografia de crânio e mastóide, com o uso de um contraste, o que acabou evidenciando um espessamento paquiminídeo intratentorial com realce homogêneo e aparente epicentro da parede posterior do clípse e presença de material hipoatenuante, preenchendo as células da mastóide, bem como ocupando parcialmente as cavidades timpânicas, sugerindo um processo inflamatório agudo ou acúmulo de secreções.
Na imagem, a gente consegue observar sinais de fluxo lento ou ausência de fluxo nas artérias carótidas interpenetrosas e intracavernosas, bilateralmente, principalmente à direita, e alterações de sinais em suco de convexidade dos hemisférios cerebrais, sugerindo aí um fluxo lento em ramos arteriais das artérias, principalmente das artérias cerebrais médias. Já nos exames laboratoriais, eles revelaram um hemograma normal, porém tinha um aumento do FHS, que estava 110, o fator reumatoide estava 120, a proteína C reativa estava 50,80, o GE total 166, o IgG 1944. Já os testes rápidos e os testes sorológicos, ela fez todos e todos deram negativo. Foi realizado também um exame de audiometria, porque como ela estava com a queixa de perda de audição, e aí deu que evidenciou uma perda auditiva neurosensorial de grau moderado à direita e um grau profundo à esquerda. Aí esses são os achados da ressonância magnética que o Ale estava citando, e a gente tem outras fotos. Que esse aí, eles abordam um espessamento pacminídeo difuso no compartimento infratetorial, infiltrando os parâmetros jugulares em relação ao teto e parede posterior da rinofaringe, bem como acabando obliterando as goteropatórias. Bem, e aí os principais achados clínicos da pagmenite hipertrófica são cefaleia intensa, a hiperemia, do ocular. E assim, mesmo a pacmenite hipertrófica, ela sendo uma doença rara e pouco conhecida, a gente deve levar em consideração quando o paciente chega com esses sintomas. Porque aí a gente já pode investigar através da ressonância magnética. E aí, se na ressonância magnética apresentar o espessamento da dura mater, a gente já pode levar o diagnóstico de pacmenite hipertrófica. O caso clínico que a gente abordou, ele tem um diagnóstico de pacmeningite, de etiologia infecciosa, e a avaliação do caso teve como principais sintomas a perda progressiva da auditiva, uma cefaleia intensa, tonturas e episódios de vômitos, muito ocasionado pelo espessamento da dura mater. É importante que a pacmeningite infecciosa pode ser um diagnóstico diferencial para a pacmeningite craniana hipertrófica. Por quê? Porque é de suma importância a realização de uma ressonância magnética, no caso. Porque, assim, se houver algum crescimento de alguma massa linear e na dura mater. E aí, essa patologia, ela é um processo inflamatório fibrosante. E a pouca frequência da sua patogenia, ela continua ainda sem esclarecimento. Só que aí, a paciente do caso, ela apresentava um espessamento pacmenígeo infratentorial com realce homogêneo e aparente epicêntrico e patologante. E aí, nos exames laboratoriais dela, a gente identificou que o VHS estava alterado, e aí ele tinha uma inflamação no organismo, poderia ter uma inflamação. A proteína C reativa, ela poderia estar revelando uma inflamação grave. E aí, os estudos histopatológicos, eles também são importantes para a gente ter um diagnóstico e para a gente permitir doenças infecciosas, neoplásicas e outras doenças inflamatórias a serem eliminadas no diagnóstico. Com o uso da ressonância magnética, foi possível ter um diagnóstico mais visível de ressonância de pacmenite hipertrófica, porque ajudou a gente a avaliar a doença da dura mater. Em caso de pacmeningite, essa ressonância mostra status característicos, como uma dura mater hipoisointensa em T1 e T2, ou quando a dura mater não obviamente engrossada, na simples RN ou tomografia computadorizada, a pH pode ser diagnosticada erroneamente, como tendo um diagnóstico de cefaleia primária de etiologia desconhecida. E aí, a gente vê que com a história clínica do paciente, a discussão de sinais e sintomas, a gente pode logo rastrear a doença com o uso da ressonância magnética. E aí, na ressonância magnética, na hora que identificar o espessamento da dura mater, a gente já pode dar o diagnóstico de pacmenite hipertrófica. E aí, a ressonância magnética é importante para a gente ter um tratamento eficaz
e para a gente prolongar a vida ainda mais desse paciente. E é isso. Obrigada. Essas são nossas referências.